Olá, meninas maravilhindas e preciosas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a graça super abundante do Pai seja com cada uma de nós. Amém? Hoje nós vamos compartilhar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E nessa carta, nesse capítulo, pode ser dividido em três momentos. O primeiro é o proceder do apóstolo Paulo e seus colaboradores na evangelização de Tessalônica. O segundo, o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações. E o terceiro, o interesse de Paulo pelos tessalonicenses. Aí aqui, no começo, nós vamos ver Paulo relembrando o que eles passaram. Eles, Paulo e seus companheiros. Aí Paulo fala que em Filipos eles foram maltratados e ultrajados, mas isso era do conhecimento de Tessalônica. E foi em meio a muita luta que eles anunciaram a palavra de Deus a eles. E aí Paulo vai citar várias coisas, vários motivos, vai mostrar o proceder que tiveram Paulo e os seus cooperadores. Paulo vai falar que não foi infrutífero, não foi em vão o trabalho que eles tiveram. Que apesar de tudo que eles sofreram, eles tiveram ousada confiança em Deus para anunciar o evangelho a eles. E isso mostrou que eles foram aprovados por Deus. Deus confiou a eles o evangelho. Eles falavam o evangelho não para agradar homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Aí, dando uma pausa aqui, né? Deus prova o nosso coração. E por quê? Deus sabe muito bem o que está dentro do nosso coração, o coração de cada um de nós. Mas nós, muitas vezes, não sabemos. Então, Deus prova para mostrar para nós o que está lá dentro. E aí, Paulo fala aqui, olha, Deus provou o nosso coração. Deus provou e nos aprovou. Nós fomos aprovados por Ele. Eles foram, Paulo tinha certeza disso, que eles foram enviados de Cristo. Eles não buscavam a glória que era de homens, mas a glória que vinha de Deus. A glória de homens, muitas vezes, né? E aqui nessa carta fala que a glória que vem de homens, as pessoas usam de linguagem de bajulação. E Paulo fala assim, olha, nós não usamos. Nós não usamos nenhuma linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos, né? Nós não quiser, de maneira alguma, nós não quisemos receber mais do que os outros. Não, nós buscamos a glória que vem não de homens, mas a glória de Deus. Eles cuidavam, né, Paulo e seus companheiros, eles cuidavam da própria manutenção deles. Isso foi escolha deles, de Paulo e dos seus companheiros. Porque eles tinham o direito de ter a manutenção deles vinda dos próprios tessalonicenses, porque eles eram enviados por Cristo. Só que Paulo e seus companheiros não quiseram, por opção deles.
Então, aí Paulo fala que eles trabalhavam noite e dia para viver, não à custa deles, mas para eles mesmos cuidarem deles mesmos, né? Eles e Deus eram testemunhas do modo que eles procederam em relação a eles, que foi o quê? De modo piedoso, justo e irrepreensível. Modo piedoso vai falar de amor, amor pelas coisas de Deus. Justo e irrepreensível, irrepreensível que não merece repreensão. Queridas, que nós possamos ser assim também. Mulheres irrepreensíveis, que não precisam ser repreendidas, justas, e que vivam de modo piedoso, que tenham amor, zelo, respeito pelas coisas referentes a Deus. Amém? E eles estavam prontos a oferecer a eles não só o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Que abnegação, que abnegação, que amor. E aí eu quero parar um pouquinho aqui no versículo 12, em que Paulo fala que ele e seus companheiros os exortava, os consolava, os admoestava para viver por modo digno de Deus, que os chama para o seu reino e glória. Exortar vai nos falar de ensinar, estimular. Consolar fala de aliviar os sofrimentos, a aflição de alguém. Admoestar vai falar de aconselhar, aconselhar pessoas quanto à maneira de proceder, para que possam corrigir, para que possam mudar. Vai falar de prevenir, repreender, avisar. Aí aqui eu quero colocar para nós de duas maneiras. A primeira, nós no, na pessoa de Paulo e seus companheiros. Então, que eu e você possamos ser pessoas que possam ajudar outros, que possam exortar outros, que vai falar de ensinar, que nós possamos ser pessoas que exortam, que ensinam, que estimulam outros, que possamos ser pessoas que consolam, que aliviam a aflição, o sofrimento de outras pessoas, e que possamos ser pessoas também que admoestam outros, que, que possamos ser pessoas que possam ser usadas para repreender, para ajudar outros a ver o erro, a mudar a maneira que está vivendo, para que possam, e tem um objetivo tudo isso, para que possam viver por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e para o seu reino e glória. Então, o primeiro momento é esse, que nós possamos ser esse tipo de pessoa. E o segundo momento é que nós possamos ser pessoas que têm o coração aberto para que outras possam nos exortar, nos consolar, nos admoestar, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho, digno de Deus para o seu reino e glória. Amém? Que nós possamos ser pessoas que tenham o coração aberto, ouvido aberto, para que outros possam nos exortar, que quer dizer, nos estimular, nos ensinar, que possamos ser pessoas também que outros possam nos consolar, sabe? Em momentos de aflição, em momentos de sofrimento, que outros possam encontrar o nosso coração para nos aliviar, nos ajudar. E nos admoestar também quando não estamos procedendo corretamente. Tem coisas a ser mudadas.
para que nós possamos viver de modo digno. Amém? E aí, no segundo momento, vamos voltar aqui, lá no versículo 13, a partir do versículo 13, é o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. E aí aqui Paulo fala ele, que ele tinha outra razão ainda para incessantemente dar graças a Deus por eles. Não somente Paulo, né? Paulo e seus companheiros. Aqui Paulo está colocando no conjunto. E ele fala de duas coisas. Fala que os tessalonicenses, quando receberam a palavra de Deus, que, que vinha deles, não receberam como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus, como na verdade era. E a palavra de Deus, o efeito, estava operando eficazmente neles. Oh, queridas, que isso possa acontecer comigo e com você sempre. Que a palavra de Deus que nós temos ouvido, que nós temos, é, que nós temos sendo, que tem sido ministrada a nós, possa operar eficazmente, possa dar resultado, dar frutos, trazer mudança para nós. Que a palavra de Deus, com efeito, possa fazer isso. Ela é poderosa para fazer isso, mas precisa do nosso coração aberto para isso. E outro motivo foi que os tessalonicenses se tornaram imitadores das demais igrejas de Deus quanto ao sofrimento, ao que eles padeceram, sofreram, porque os judeus fizeram as mesmas coisas com o Filho de Deus, né? Mataram o Senhor Jesus, os profetas, perseguiram Paulo e os seus companheiros, os discípulos. Esses judeus não agradam a Deus. Paulo fala que eles impedem que o evangelho chegue, eles tentam impedir, né? Que o evangelho chegue aos gentios para que eles possam ser salvos. Fala aqui também que os pecados desses judeus estavam enchendo, como uma taça, enchendo, e que a ira de Deus viria contra eles. Então, aí Paulo aqui fala de duas coisas, né? Do proceder dos tessalonicenses quanto às tribulações. Primeiro é que eles receberam a palavra de Deus, né? Como palavra de Deus estava dando resultado. E outro é que eles eram colaboradores também dos sofrimentos. E aí depois, no terceiro momento, Paulo vai falar do desejo que ele tem de vê-los pessoalmente. Fala lá no versículo 17, que é muito bonito, né? Que ele estava longe da presença deles, mas estava perto do coração. Tem pessoas que são assim para nós. Elas estão longe da nossa presença, mas estão aqui dentro do nosso coração. Era assim que Paulo sentia quanto a eles. Paulo sabia que Satanás barrou o caminho para que ele não pudesse visitá-los. Mas Paulo sabia que os tessalonicenses eram para eles esperança, alegria, coroa, glória, orgulho. Oh, queridas, que nós possamos ser assim também. Pessoas em que outros possam se orgulhar. E aqui Paulo termina falando que eles eram tudo isso. Esperança, alegria, coroa, glória, orgulho, para eles exultarem na presença do nosso Senhor Jesus quando ele vier.
Então, quando Jesus viesse, Paulo teria alegria de mostrar os Tessalonicenses a ele. Então, que eu e você possamos ser orgulho de outras pessoas e que possamos ter pessoas em que nos orgulhamos na presença do Senhor Jesus. Amém? Então, até daqui a pouco, que nós vamos para, depois da manhã, no capítulo 4, tá bom? Um grande abraço, que Deus a abençoe abundantemente. Beijo.